Você, o escolhido. A verdade chocante acabou de estourar e a mensagem é clara. Você foi incriminado e agora todos estão enojados. Agora mesmo, as pessoas que arquitetaram a mentira estão assistindo o mundo delas desmoronar em tempo real. O nojo mudou de direção e não está mais apontado para você. O que se desenrola a seguir é irreversível. Seu nome limpa permanentemente. A credibilidade deles fratura publicamente. A justiça divina não discute, ela revela. O resultado é final, testemunhado por todos. Isso não foi um boato espontâneo, isso foi planejado. Você foi estudado como um alvo. Seus pontos fortes foram catalogados. Sua consistência, sua integridade, seu poder silencioso. E uma percepção os atingiu que desencadeou pânico. Você era uma contradição ambulante a tudo o que seus acusadores fingiam ser. Sua autenticidade fazia a performance deles parecer barata. Seu silêncio fazia o barulho deles soar desesperado. Seus limites tornavam a manipulação deles óbvia. Se não podiam diminuir sua luz, convenceriam a todos de que era perigosa. Eles pegaram pedaços reais do seu caráter e os usaram como arma. Seu discernimento tornou-se frieza no roteiro deles. Sua paz tornou-se arrogância. Sua recusa em jogar jogos tornou-se prova de que você estava jogando o maior jogo de todos. Eles sabiam que fabricações totais desmoronam rápido demais, então torceram fragmentos de verdade até que seus pontos fortes parecessem ameaças, e venderam isso tão suavemente que até pessoas que te conheciam começaram a questionar a própria percepção. Isso não é fofoca amadora, isso é guerra psicológica com seu nome como campo de batalha. Cada mentira que contaram era na verdade uma confissão usando uma máscara. Cada acusação descrevia o próprio manual deles sendo projetado em você. Te chamaram de manipulador enquanto orquestravam sua queda em conversas das quais você não fazia parte. Rotularam você de egoísta enquanto usavam seu nome como degrau para a credibilidade. Apontaram falsidade enquanto performavam preocupação como um teste de elenco. O tempo todo que alegavam estar te expondo, estavam na verdade expondo a si mesmos em câmera lenta. O céu apenas deixou a câmera rodar. A armação não foi aleatória, era necessária. Não porque você merecesse, mas porque todos ao seu redor precisavam ser testados. Crise não constrói caráter, revela o que já estava lá. Sua queda tornou-se o teste que mostrou quem carregava discernimento real e quem apenas se alimentava de drama. As pessoas que instantaneamente acreditaram no pior sobre você não eram neutras. Os espíritos dela já estavam sintonizados com fofoca e inveja. Aqueles que mantiveram fé silenciosa sem provas não eram ingênuos. A frequência deles reconheceu a sua, mesmo através da estática. Toda essa armação foi um mecanismo de triagem disfarçada de escândalo. E você foi a isca que o céu usou para pegar cada falso no seu raio. Eles esperavam uma explosão de você. Autodefesa frenética, espiral pública que lhes daria combustível para a sequência da história deles. Seu colapso deveria validar a narrativa deles. Se você tivesse perdido a compostura, teriam alegado: vejam, dissemos que instabilidade era o problema. Se você tivesse atacado de volta, teriam apontado e dito: vejam, avisamos que o perigo estava lá. Sua reação deveria ser a vindicação deles, mas você não deu isso a eles. Você manteve sua posição. Mordeu a língua quando destruir a credibilidade deles com fatos era possível. Permaneceu composto quando cada fibra do seu ser queria queimar o mundo deles. O que confundiram com fraqueza foi, na verdade, você passando em um teste que ninguém anunciou. O céu não promove pessoas que provocam facilmente. O poder real não é provado por quão forte você bate de volta. É provado por quão calmo você fica quando destruir alguém é seu direito. Cada dia que você manteve seu silêncio foi mais um dia que você contradisse toda a história deles sobre quem você era. Eles alegaram caos, você se moveu com precisão. Rotularam você de desequilibrado, você permaneceu comedido. Avisaram sobre vingança, você escolheu a paz. Sua resistência tornou-se a evidência que durou mais que as mentiras deles. Enquanto você estava quieto na terra, você era alto no céu. Cada momento que você escolheu contenção sobre defesa foi registrado como testemunho. Cada noite que você chorou sozinho, em vez de arrastá-los publicamente, foi registrada como prova do seu caráter. Cada vez que você manteve sua paz quando tinha recibos que poderiam ter acabado com eles, foi anotado em um tribunal operando além da opinião pública. Você não estava apenas sobrevivendo, você estava construindo um caso no reino espiritual. E esse caso está agora sendo entregue com juros compostos. A ironia atinge brutal e bela.
O mesmo silêncio que interpretaram como culpa é o que te torna intocável agora. A mesma contenção que zombaram como fraqueza é o que te faz parecer divino agora. A mesma resistência que chamaram de fria é o que prova que seu espírito opera em uma frequência que eles nem conseguem perceber. Você não apenas se recusou a jogar o jogo deles, você provou que nunca esteve na liga deles para começar. E essa percepção está atingindo-os mais forte do que qualquer denúncia pública jamais poderia. Isso não foi apenas sobre crença na mentira versus crença em você. Isso foi um teste de frequência. Cada alma vibra em um certo nível. A verdade carrega uma vibração, a decepção carrega outra. Quando a campanha de difamação foi lançada, as reações das pessoas revelaram em qual comprimento de onda estavam travadas. As pessoas que instantaneamente compraram a história não estavam apenas mal informadas. Os espíritos delas já estavam ressoando com energia de baixo nível. Fofoca, inveja, prazer na queda alheia. Elas não podiam discernir sua verdade, porque a frequência delas não tinha compatibilidade com ela. Pense nisso. Uma mentira sobre você só cola em pessoas cuja energia combina com a vibração da mentira. Alguém operando em uma frequência mais alta sente a dissonância imediatamente. Não assenta bem. Não soa verdadeiro. O alarme de discernimento deles é acionado mesmo quando não conseguem articular o porquê. Mas alguém vibrando baixo trava no drama instantaneamente, confirma o que queriam acreditar, dá a eles permissão para derrubar o que secretamente invejavam. A armação tornou-se um filtro separando almas de alta frequência de consumidores de caos de baixa frequência. As pessoas estão experimentando recuo energético. O nojo que estão sentindo não é apenas emocional, é físico. Seus corpos estão rejeitando a história tóxica que consumiram como se fosse intoxicação alimentar. Sentem desconforto perto de seus acusadores agora. Não conseguem fazer contato visual. Não conseguem rir das piadas deles. A energia parece errada porque seus espíritos estão finalmente afundando com a verdade e rejeitando a mentira com que foram alimentados. Isso é justiça vibracional. A verdade não mudou apenas mentes, recalibrou toda a atmosfera ao redor do seu nome. Essa recalibração não terminou. A exposição que você está vendo agora é apenas o começo. Cada pessoa que se alinhou com seus acusadores está prestes a sentir o peso do que assinaram embaixo. Cada espectador silencioso está prestes a confrontar por que escolheram conforto sobre coragem. A mudança de frequência acontecendo ao seu redor não está apenas limpando o seu nome, está atualizando todo o seu círculo. As pessoas que ficarem na sua órbita depois disso serão aquelas cuja energia pode corresponder para onde você vai a seguir. O resto repelirá naturalmente porque a vibração não alinhará mais. Se estas palavras mexeram com sua consciência, impulsione este conteúdo para ajudar mais escolhidos a despertarem para isso. Cada acusação jogada em você era, na verdade, uma confissão através de projeção. Você não estava sendo descrito. Seus acusadores estavam descrevendo a si mesmos e usando seu nome como disfarce. A manipulação de que você foi acusado era o manual deles. O egoísmo que você supostamente mostrou era eles usando pessoas como adereços. A toxicidade sobre a qual avisaram os outros era o próprio veneno deles derramando. Eles estavam se entregando o tempo todo e ninguém pegou porque a performance era convincente demais. Ouça a especificidade naquelas acusações, detalhadas demais para serem palpites, pessoais demais para serem observações. Eles conheciam esses comportamentos intimamente porque estavam vivendo-os. Quando alguém denuncia manipulação e lista táticas exatas, você não está sendo lido, o manual deles está sendo lido. Quando jogos emocionais são descritos com precisão cirúrgica, seus movimentos não estão sendo imaginados, os deles estão sendo repetidos. Cada insulto foi uma confissão, cada aviso foi um autorrelato. Eles se entregaram com cada palavra. Mas a plateia estava entretida demais para matar. O tempo é o soro da verdade definitivo. Mentiras requerem manutenção. Você tem que lembrar qual versão contou para qual pessoa. Tem que continuar atualizando a história para cobrir contradições. É exaustivo. A verdade apenas fica lá, inalterada, esperando. Com o tempo, a narrativa deles começou a apodrecer por dentro. Detalhes pararam de bater. A linha do tempo desenvolveu lacunas. O tom mudou de confiante para desesperado. As pessoas começaram a se sentir desconfortáveis sem saber por quê. Isso era a intuição delas, gritando que algo cheirava mal. Agora a podridão é visível e está se espalhando. Cada mentira que contaram se transformou em um carimbo de culpa. Histórias que uma vez lhes ganharam simpatia são agora evidências sendo usadas contra eles. Acusações que os faziam parecer justos agora os fazem parecer doentes. E a bela ironia é que você não teve que expô-los. Eles se expuseram, através de suas próprias bocas. A armação que construíram para você tornou-se o laço que usaram em si mesmos. Tudo o que você teve que fazer foi ficar vivo o tempo suficiente para assistir acontecer.
O que parecia seu ponto mais baixo era, na verdade, a zona de construção do céu. Você não estava sendo enterrado, você estava sendo plantado. Deus permitiu que a nuvem de acusação pousasse em você por uma razão específica, para te esconder enquanto algo era construído em você que não podia ser construído em público. Vergonha tornou-se sua cobertura. Isolamento tornou-se sua sala de aula. A humilhação que você sentiu foi a camuflagem te mantendo oculto, enquanto a transformação acontecia no escuro. Enquanto as pessoas debatiam seu caráter, o céu estava certificando-o. Enquanto o mundo questionava sua integridade, Deus estava inscrevendo-a em registro permanente. Cada momento que você suportou falsa acusação sem retaliar foi registrado como evidência de maturidade espiritual. Cada dia que você manteve sua paz foi registrado como prova de que você poderia lidar com poder sem corromper. Você não estava apenas sobrevivendo a uma campanha de difamação. Você estava passando por uma iniciação que a maioria das pessoas nunca enfrenta. E cada lágrima que você chorou em segredo foi semente sendo plantada para uma colheita. Seus acusadores nem conseguem imaginar ainda. Quando você incrimina um escolhido, você não está apenas atacando uma pessoa. Você está desafiando uma atribuição divina. Você está indo contra uma energia que o próprio céu apoia. E o céu não luta limpo. Não opera em linhas temporais humanas. Ele espera. Ele assiste. Ele deixa o inimigo cavar sua própria cova com suas próprias palavras. Então, quando a armadilha está totalmente armada, quando cada vilão se revelou completamente, o céu puxa a cortina e deixa a luz inundar cada canto. É isso que está acontecendo agora. Isso não é apenas vindicação, isso é revelação com seu nome no centro. A estação oculta não foi punição, foi preparação. Enquanto eles estavam construindo uma história sobre você, Deus estava construindo um legado em você. Enquanto eles estavam espalhando mentiras, o céu estava espalhando raízes profundas em seu caráter. Enquanto eles estavam derrubando sua reputação, a divindade estava construindo sua plataforma. Você foi escondido na vergonha para que, quando a verdade o revelasse, a glória fosse inegável. Quanto mais baixo te empurraram, mais alto a catapulta estava sendo puxada para trás. E agora a liberação está chegando. Não apenas para limpar seu nome, mas para lançar você em uma dimensão de favor que eles não podem tocar. A verdade acabou de estourar, não vazou, não foi sussurrada. Estourou, como uma represa que não consegue mais segurar a água. As mentiras que mantiveram por tanto tempo acabaram de desmoronar sob seu próprio peso. E a exposição não é educada. Não está dando espaço para distorcerem. É crua, não editada. Prova inegável de que você estava certo o tempo todo. Recibos estão sendo impressos à vista do público. A linha do tempo está sendo reconstruída com evidências que eles não podem contestar, e a realização coletiva está atingindo todos de uma vez. As pessoas não estão apenas aprendendo que você era inocente, estão vendo exatamente o quão culpados seus acusadores eram. Estão assistindo a metodologia da sua destruição ser exibida como evidência em um tribunal. Estão entendendo que isso não foi um mal-entendido. Isso foi premeditado, estratégico, calculado. E o nojo se espalhando por cada círculo que duvidou de você não é decepção leve, é visceral, físico. O tipo de repulsa que você sente quando percebe que consumiu veneno pensando que era comida. A opinião sobre você não está apenas mudando. As pessoas estão experimentando o recuo energético do que se alinharam. Lembra como usaram seu nome para construir a credibilidade deles? Isso está revertendo agora. Cada pessoa que convenceram torna-se testemunha de sua decepção. Cada aliado que recrutaram torna-se evidência de quão longe a manipulação se espalhou. Cada plataforma que usaram para difamar você torna-se o palco onde a fraude deles é exibida. Os mesmos sistemas que usaram como arma contra você são agora usados como arma contra eles pela própria verdade. Justiça poética nem cobre isso. Isso é ironia divina operando com eficiência máxima. E as apostas estão aumentando. Isso não é mais apenas sobre reputação. Essa exposição está custando relacionamentos, oportunidades, confiança, influência. Tudo o que ganharam pisando no seu nome está sendo retomado. A credibilidade que emprestaram está sendo cobrada com juros. O capital social que acumularam está evaporando em tempo real. Estão assistindo o mundo deles encolher enquanto o seu expande. Não porque você está atacando-os, mas porque a verdade é uma força que reorganiza tudo o que toca. Eles construíram seu reino na areia. A maré acabou de subir. A armação não foi sua destruição, foi sua documentação. Cada mentira que contaram tornou-se evidência de sua importância. Pense nisso. Pessoas fracas não recebem campanhas de difamação elaboradas. Ameaças recebem. Todo esse esforço não aconteceu porque você era irrelevante.
Eles orquestraram sua queda porque sua ascensão era inevitável, e todos sabiam disso. Sua luz estava ficando brilhante demais, sua influência estava se espalhando rápido demais, sua autenticidade estava fazendo a performance deles parecer patética. Então tentaram matar sua credibilidade antes que sua verdade matasse a ilusão deles. A sujeira torna-se a fundação para sua plataforma. Cada pá de calúnia que jogaram em você apenas elevou o terreno em que você está. Cada mentira que espalharam apenas amplificou seu nome. Cada pessoa que voltaram contra você apenas limpou espaço para as pessoas certas entrarem. Pensaram que a destruição estava acontecendo. Promoção era a realidade. Estavam fazendo propaganda de você, tornando-o famoso no céu antes de você ser vindicado na terra. A armação foi sua iniciação na autoridade. Eles nunca tocarão. Agora que a verdade estourou, a reversão está completa. A vergonha que jogaram em você tornou-se sua coroa. O isolamento que forçaram em você tornou-se sua preparação. A humilhação que celebraram tornou-se sua plataforma. Tudo o que usaram como arma contra você transformou-se em uma ferramenta para sua elevação. E eles têm que assistir acontecer. Têm que ver você renascer das cinzas da história com a qual te queimaram. Têm que testemunhar o escolhido que tentaram apagar tornar-se mais inegável do que nunca. O nojo que as pessoas sentem em relação aos seus acusadores não é apenas julgamento moral, é rejeição energética. Quando a verdade irrompe após ser suprimida, não muda apenas informações, ela purga a toxicidade do sistema. Pessoas que consumiram as mentiras sobre você estão agora experimentando o que acontece quando seus corpos alcançam o que seus espíritos sempre souberam. A mentira tinha um gosto doce ao descer, mas agora está deixando-os doentes e não conseguem tirar o gosto. Observe o que acontece quando alguém que acreditou na história sobre você encontra seus acusadores. Agora a energia aparece errada. A risada soa forçada, o charme parece plástico. Eles não conseguem desver a manipulação, não conseguem desouvir as mentiras. A frequência mudou e seus corpos estão rejeitando o que suas mentes antes aceitavam. Isso é justiça vibracional em tempo real. A verdade não venceu apenas o argumento, ela mudou a atmosfera. As mesmas pessoas que antes te evitavam por superioridade moral, agora não suportam estar perto daqueles que te armaram. Esse nojo não vem de você fazendo campanha contra seus acusadores. Você não teve que arrastá-los, você não teve que expô-los. A verdade fez o trabalho pesado. O tempo divino fez a revelação, e agora as pessoas que participaram da sua armação ou ficaram em silêncio durante ela estão sendo confrontadas pelo seu próprio reflexo. Estão vendo o que se tornaram quando escolheram drama sobre discernimento, quando escolheram a mentira divertida sobre a verdade chata, quando valorizaram seu conforto mais do que sua dignidade. As apostas acabaram de escalar novamente. Isso não é mais apenas vindicação pessoal, isso é um despertar coletivo. As pessoas estão percebendo que se entenderam você tão errado, o que mais entenderam errado? Se seus acusadores puderam enganá-las tão completamente, sobre quem mais estão sendo enganadas? A exposição da sua armação está desencadeando um efeito dominó que está fazendo as pessoas questionarem tudo, e seus acusadores estão em pânico porque estão perdendo o controle de narrativas além apenas da sua. A rachadura na credibilidade deles está se espalhando como uma fratura através do vidro. Eles esperavam que você se gabasse, atacasse, buscasse vingança. Agora que a verdade está do seu lado, eles estão se preparando para um massacre público que sabem que merecem. Mas esse não é o movimento. Isso ainda é jogar no nível deles. O poder real não precisa mais provar nada. A autoridade real não requer performance. Você já venceu. A verdade já estourou. A vindicação já aconteceu. O que você faz agora não é sobre eles. É sobre entrar totalmente no que você estava sendo preparado enquanto eles tentavam te destruir. Esta é a narrativa circular se completando. Lembra como isso começou? A verdade chutou a porta, não você. A própria verdade. Você não teve que forçar nada, não teve que manipular a exposição. Você só teve que durar o suficiente para o tempo divino alcançar as mentiras deles. E agora que alcançou, seu trabalho não é vingança, é reinado. Você não se vinga, você se eleva. Você não limpa seu nome atacando o deles. Você limpa seu nome tornando-se tão inegável que a mentira parece absurda em retrospectiva. Você não é reativo, você é criativo. Você não está focado em quem te prejudicou, você está focado no que vem a seguir. Você não está reprisando a traição, você está construindo o império. A melhor resposta para pessoas que tentaram te enterrar não é desenterrá-las, é florescer tão alto que elas não podem ignorar o jardim que pensaram ter destruído. Sua elevação é a vingança que o céu projetou. Seu sucesso é a resposta que a verdade escreveu.
Sua paz é um movimento de poder que elas não podem contra-atacar. Observe o que acontece quando você se recusa a ser amargo, quando escolhe construir sobre a amargura, quando entra no seu chamado sem olhar para trás para quem tentou te parar. Não muda apenas sua trajetória, muda toda a narrativa. As pessoas param de ver você como uma vítima que sobreviveu. Começam a ver você como uma força que não pode ser parada. A armação se torna história antiga. As mentiras se tornam notas de rodapé. E você se torna o personagem principal em uma história de retorno que o céu escreveu como escritor fantasma. Agora, deixe-me te colocar em algo real. Destiny Engine. Eu construí isso porque cansei de ver os escolhidos sendo arrastados por traição, isolamento e ataques, enquanto seus inimigos andavam por aí sem controle. Portas que credenciais sozinhas não podem acessar, salas que a performance não pode entrar, níveis que requerem prova de caráter sob pressão. Você tem essa prova agora, certificada pelo céu, documentada pelo tempo, testemunhada por todos que viram você suportar o que teria quebrado espíritos menores. Seus acusadores construíram suas credenciais enquanto tentavam destruir sua credibilidade. O que construíram para te prender tornou-se a fundação para seu trono. Cada mentira é agora um tijolo na sua plataforma. Cada acusação é agora um degrau na sua escada. Cada momento que tentaram te enterrar apenas elevou o terreno em que você está. Você não está subindo apesar do que fizeram. Você está subindo por causa do que fizeram. O ataque deles tornou-se sua vantagem. A arma deles tornou-se sua ferramenta. A armação deles tornou-se seu palco. Isso é arquitetura divina no seu melhor. Deus pegou a intenção maligna deles e a inverteu para a sua elevação. O isolamento que forçaram em você limpou espaço para as conexões certas. A vergonha que jogaram em você queimou qualquer coisa não construída para durar. As mentiras que espalharam tornaram-se o contraste que faz sua verdade brilhar mais forte. Nada foi desperdiçado. Cada ataque teve um propósito. Cada lágrima teve um retorno. Cada momento de sofrimento foi um investimento que está pagando juros compostos. Agora, você não é a mesma pessoa que entrou naquela estação de falsa acusação. Você é refinado, testado, provado, inabalável. Você sabe do que é feito porque foi forçado a descobrir. Você sabe em quem pode confiar, porque todos foram testados. Você sabe o que pode suportar, porque acabou de sobreviver ao que mata o espírito da maioria das pessoas. Esse conhecimento é poder. Essa experiência é autoridade. Esse testemunho é sua arma. Agora, não contra pessoas, mas contra cada limite que tentaram colocar em seu destino. A narrativa circular fecha aqui. Começamos com a verdade chutando portas. Terminamos com você caminhando por essas portas para salas que disseram que você nunca acessaria. Começamos com as mentiras dele se espalhando. Terminamos com sua verdade ecoando mais alto. Começamos com nojo apontado para você. Terminamos com nojo apontado para eles e admiração apontada para você. A história completou o círculo, mas você não voltou ao ponto de partida. Você volta transformado, elevado, imparável. Você não pode fingir o que acabou de passar. Você não pode fabricar o tipo de caráter que é forjado em falsa acusação. Você não pode performar a maturidade espiritual que só vem de ser testado neste nível. O que aconteceu com você não foi apenas sobre limpar seu nome. Foi sobre atualizar todo o seu sistema operacional espiritual. Você obteve acesso a uma dimensão de sabedoria que só vem através de sofrer injustamente e escolher a retidão. De qualquer forma, pense no que você aprendeu naquela escuridão. Você descobriu que sua paz não depende das opiniões das pessoas. Descobriu que seu valor não é determinado por quem acredita em você. Percebeu que seu chamado não requer permissão de ninguém que não o entenda. Aprendeu a ouvir a voz de Deus acima do ruído da acusação. Desenvolveu discernimento que pode detectar decepção antes que se manifeste totalmente. Construiu músculo espiritual que pode carregar peso sobre o qual a maioria das pessoas desmorona. Seus acusadores queriam te quebrar. Em vez disso, te quebraram aberto. Queriam expor suas falhas. Em vez disso, expuseram sua capacidade. Queriam revelar sua fraqueza. Em vez disso, revelaram sua resiliência. Cada ataque foi destinado a te diminuir, mas acabou te expandindo. Sua capacidade de perdão cresceu. Sua habilidade de amar apesar da traição aprofundou. Seu entendimento da justiça divina amadureceu.
Sua fé no tempo além do seu controle fortaleceu. Você saiu daquele fogo com tesouros que eles nunca possuirão, porque nunca foram testados na temperatura que você sobreviveu. Vamos falar sobre o tipo específico de autoridade em que você está caminhando. Agora, isso não é emprestado, isso não é performado, isso não é posicional, isso é ganho através de sofrer injustiça sem se tornar injusto. Esta é a forma mais rara de autoridade espiritual, porque a maioria das pessoas que são falsamente acusadas se tornam amargas, tornam-se cínicas, tornam-se duras, tornam-se a própria coisa de que foram acusadas de ser. Mas não você. Você manteve sua suavidade sem se tornar fraco, manteve seu coração aberto sem se tornar ingênuo, permaneceu gentil sem se tornar um capacho. Essa combinação é letal para a escuridão. Seus acusadores não sabem como lutar contra alguém que não luta de volta, mas também não recua. Eles não entendem como derrotar alguém que já se rendeu a uma autoridade superior. Não podem manipular alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus acima da multidão. Você está operando de um lugar de identidade tão segura que os ataques deles nem registram mais. Não porque você está entorpecido, mas porque está enraizado. Essa autoridade que você carrega agora abre portas que o talento sozinho não pode acessar. Cria oportunidades que o networking não pode fabricar. Atrai conexões divinas que a estratégia não pode orquestrar. Pessoas em posições de poder real reconhecem o que você passou. Elas veem a evidência do fogo na sua vida. Entendem que você pode ser confiável com influência porque não abusou do poder quando estava sem poder. Sabem que você pode lidar com bênção porque não amaldiçoou quando estava sendo amaldiçoado. Seus acusadores estão assistindo isso se desenrolar com confusão e inveja. Estão vendo portas se abrirem para você que permanecem fechadas para eles. Estão testemunhando o favor pousar em você que os ignora. Estão observando influência fluir para você que os rejeitam. E não conseguem descobrir o porquê. Tem a imagem, tem a performance, tem a rede. Mas o que não tem é o caráter que só vem de ser refinado. O que lhes falta é a autoridade que só vem de passar no teste em que falharam. O céu não promove pessoas com base em talento, promove com base em confiabilidade. Não eleva com base em carisma, eleva com base em caráter. Não unge com base em potencial, unge com base em fidelidade comprovada. Você se provou fiel quando tudo em você queria ser vingativo. Provou-se confiável quando te deram todas as razões para se tornar enganoso. Provou-se estável quando o mundo inteiro tentou te tornar instável. Seus acusadores queriam fazer de você um exemplo. Deus usou você para fazer uma declaração. Queriam que sua história fosse um aviso. O céu a transformou em encorajamento. Queriam que seu nome fosse um conto de advertência. A verdade o tornou um testemunho de triunfo. Você não é apenas vindicado por si mesmo. Você é vindicado por cada escolhido que foi incriminado. Cada pessoa inocente que foi caluniada. Cada coração puro que foi pintado como veneno. Sua história é a prova de que o sistema de mentiras eventualmente desmorona sob o peso da verdade. A exposição da sua armação está fazendo as pessoas questionarem outras narrativas, olharem mais fundo em outras acusações, esperarem antes de acreditar em outras campanhas de difamação, usarem mais discernimento antes de participar da destruição de outras pessoas. Sua vindicação está tornando mais difícil para falsos acusadores terem sucesso. Sua história está elevando o patrão para a prova. Sua resistência está mostrando aos outros como a verdadeira força se parece. Você não apenas teve seu nome limpo, você está mudando a cultura em torno de como as acusações são tratadas. Pense no legado que está deixando, não apenas para você, mas para a próxima geração de escolhidos que enfrentarão ataques semelhantes. Terão sua história como evidência de que a sobrevivência é possível. Terão seu exemplo como prova de que manter a integridade sob pressão compensa. Terão seu testemunho como confirmação de que o céu realmente luta por aqueles que se recusam a lutar sujo. Você não é apenas um sobrevivente, você é um precursor. Você não é apenas vindicado, você está pavimentando um caminho para outros caminharem. Seus acusadores pensaram que estavam acabando com sua influência. Estavam, na verdade, amplificando-a além do que você poderia ter alcançado sem o ataque. Cada pessoa que assiste sua história entende que se você pode sobreviver a isso e sair coroado, talvez elas também possam. Cada alma que testemunha sua transformação vê esperança para a sua própria. Cada coração que observa sua resistência encontra coragem para a sua própria jornada. Você se tornou um sermão vivo que o céu está usando para pregar sem palavras. Escolhido, é aqui que tudo pousa. Você não está voltando para a sua velha vida, você está subindo para a sua verdadeira atribuição. Aquela que tentaram matar antes que pudesse se formar totalmente.
o chamado que viram em você antes que você visse em si mesmo, a influência que temiam, o impacto que tentaram prevenir, a autoridade que não podiam controlar, então tentaram destruir. Tudo isso ainda está aqui, esperando, maior do que antes, porque foi testado pelo fogo e sobreviveu. A verdade chocante que acabou de estourar não é o fim da sua história, é o começo do seu reinado. A armação não foi seu final, foi sua história de origem. Todo super-herói tem um vilão, toda lenda tem uma crise, todo trono tem uma estação de deserto antes dele. Você acabou de viver a sua. E agora você está caminhando para o capítulo onde tudo o que suportou se torna a prova de tudo o que está prestes a realizar. Sua dor passada é sua credibilidade futura. Sua perseguição é sua plataforma. Seu teste é seu testemunho. Aqui está a revelação final. Eles nunca foram seu verdadeiro inimigo. Eles foram sua audição. O céu estava observando como você responderia à traição, como lidaria com falsa acusação, como se portaria quando inocente mas condenado. Se permaneceria puro quando tinha todo o direito de se tornar amargo. Se manteria... As mentiras estão expostas. Seus acusadores estão enojados consigo mesmos. E você está no centro de tudo isso, intocado pelo caos, inabalado pelo barulho, inabalado pela exposição. Porque você já sabia. Você sempre soube. No fundo, seu espírito nunca aceitou a versão deles dos eventos, mesmo quando sua mente lutava para entender por que isso estava acontecendo. Agora você sabe. Era a preparação disfarçada de perseguição. Era a elevação disfarçada de humilhação. Era uma configuração projetada pelo céu para provar do que você é feito e remover todos que não podiam lidar com para onde você vai a seguir. A porta acabou de ser chutada, não por você, pela própria verdade. E agora você está caminhando através dela para uma dimensão de favor, influência e autoridade que tentaram prevenir, mas na verdade te prepararam para ela. Seu nome está limpo, seu caráter está provado, sua resistência é lendária e seu próximo capítulo está prestes a fazer tudo o que você sobreviveu fazer perfeito sentido. Este é o seu momento, não para olhar para trás, mas para dar um passo à frente para o reinado que eles acidentalmente construíram para você enquanto tentavam te destruir. A verdade chocante acabou de estourar e quebrou cada corrente com a qual tentaram te prender. Agora caminhe livre, caminhe poderoso, caminhe na autoridade que foi forjada no fogo que eles acenderam. Você não é apenas vindicado, você é coroado, e o mundo inteiro está prestes a assistir como um escolhido se parece quando o céu decide que é hora de revelar o que estava escondido na vergonha.